Eu sou Albano Pedro, jurista, e dessa vez vamos falar do crime de condução sem habilitação legal, que é um crime previsto no artigo 304 do novo Código Penal, dirigido para aquelas situações em que as pessoas conduzem viaturas sem estarem habilitadas a conduzir, isto é, sem carta de condução. Para aquelas pessoas que não passaram numa escola, não tiveram aulas de condução e, portanto, não foram habilitadas, não lhes foi conferido um título, uma carta de condução para que pudessem então dirigir ou conduzir viaturas em via pública. Portanto, é mais um crime de trânsito, crime que se comete na condução e que é naturalmente autuado pela Polícia de Trânsito. É evidente que qualquer autoridade policial poderá, enfim, aplicar esta norma para quem esteja a transgredi-la em via pública. E então, passemos a ler artigo 304 do Código Penal. Condução sem habilitação legal. Número 1. Quem for encontrado a conduzir veículo automóvel na via pública sem que para tal esteja legalmente habilitado ou se lhe tenha sido inibido o direito de conduzir e da condução resultar danos ou perigo de dano concreto, é punido com pena de prisão de até 1 ano ou multa até 120 dias. Número 2. A simples condução sem habilitação legal que não tenha gerado qualquer dano ou perigo de dano concreto é punida com prisão de até 6 meses ou a pena de multa de até 60 dias. O que nós notamos no artigo 304 são duas disposições que vêm separadas em 2 números. No número 1, condena-se aquele condutor que estiver a conduzir sem cartas de condução e que da sua condução tenha havido perigo ou dano efetivo provocado pela sua condução. Então estamos a falar daquelas situações em que o motorista ou tenha atropelado alguém, ou tenha embatido contra um poste, ou tenha feito alguma coisa, algum dano, tenha violado uma regra de trânsito, tenha passado o sinal luminoso e provocado perigo a alguém ou a pessoas que estejam a atravessar. Portanto, naquela situação em que o condutor provoca perigo ou provoca um dano concreto e depois vem a se considerar então indivíduo que não tem carta de condução. É nessa situação que ele pode ser condenado com uma prisão que vai até 1 ano. No número 2, já diz para aqueles casos, ou já consagra aqueles casos em que o condutor não provocou dano nenhum, não ofereceu perigo nenhum, estava apenas a andar na via pública e de repente cai numa operação qualquer que lhe é obrigada a encostar a viatura e lhe é pedida a carta de condução e ele não tem. Nessa circunstância em que ele não provocou dano absolutamente nenhum, nem sequer ameaçou algum bem, alguma pessoa em concreta durante a sua condução, aí, se for autuado pela polícia, então lhe é aplicada uma pena que vai de prisão, é evidente que vai até 6 meses. Portanto, metade da pena daquele que tiver provocado dano. Ou seja, não importa se o condutor provoque danos ou não, o artigo 304 condena todo aquele que se pôr na via pública sem carta de condução. Portanto, é um apelo para que as pessoas usem carta de condução quando estiverem a dirigir viaturas. Ora, isso poderá levantar problemas de saber o que é que acontece com o indivíduo que afinal tem carta de condução e tem essa carta em casa ou tenha esquecido num lugar qualquer e venha a ser autuado pela polícia neste caso. Ora, a lei não abre exceção, diz apenas que aquele que for autuado sem carta de condução, tenha ele praticado um facto, um ato danoso ou não, é punido por essa pena. O que quer dizer que caberá ao agente regulador
da polícia, né, verificar em concreto como se pode suprir essa situação, ou na intransigência do regulador de trânsito, caberá ao juiz avaliar em concreto a circunstância, uma vez até demonstrado que a pessoa afinal é efetivamente habilitada, olhando concretamente para as cartas que ele ostenta, para a carta, não é? Que ele tinha esquecido e que afinal estão aí, aí sim poderão vir várias outras circunstâncias atenuantes que podem ser chamadas a serem avaliadas no caso concreto, de modo a que a pessoa veja a pena reduzida de forma extraordinária, ao ponto até de já não ser aplicado concretamente uma pena de prisão, mas ser apenas obrigado a pagar multa e uma multa ligeira. De qualquer forma, isso só pode ocorrer já em sede do julgamento, em sede da aplicação concreta da norma, mas o que fica de aviso para qualquer um de nós, condutores, é de que quem estiver a andar sem carta de condução arrisca a ser aplicado o artigo 304 do Código Penal, que condena a condução sem habilitação legal. Portanto, aqui mais um aviso: sejamos bons cidadãos, cumprindo as leis, e cumpra as leis conhecendo-as. Estamos aqui para isso mesmo, para que conheça os teus direitos e possa exercê-los em prol da sociedade e em prol da sua própria segurança.